Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 3. Gênesis 32, a partir do verso 3. É a paraxá de hoje, Vaishlar, não é? Palavra maravilhosa. Essa passagem é tremenda, diga, é tremenda. E ela vai falar profundamente ao seu coração, profundamente. Vocês vão ver a conversão de um homem. E é um patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó. Hoje vai ser a experiência. Você lembra que Abraão teve uma experiência real com o Senhor? Depois teve o pai dele, Isaac. Eu não vou agora repetir o que já estudamos, mas hoje vai ser de Jacó. Como o Roche Alexandre falou, a experiência foi dele, não quer dizer que tem que ser a sua, mas algo semelhante tem que acontecer, viu? Tem que ser bem parecido, bem parecido, senão nós vamos ficar fazendo religião, pertencendo a igrejas, não é? Então nós vamos relembrar que quando Jacó volta do exílio, depois que passou lá seus 20 anos com Labão, seu sogro, o que acontece? Ele tinha um probleminha para resolver, né? Porque ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. E depois ele enganou não só o seu irmão, mas enganou o pai. Não é? Mentira descabida. Ele fez uma tremenda mentira. Ele roubou. Por isso que a palavra Jacob significa suplantador, traiçoeiro, enganador. Não é? O nome Jacob. E aí ele tem um probleminha. Ele agora volta com as suas duas esposas, Léia e Raquel, com as 11 tribos, ainda não havia nascido Benjamim, né? Ele volta com José pequenininho e volta chegando para ocupar a terra de Canaã. Na verdade, ele foi para Siquém, que hoje seria a entrada de Canaã, fica perto, 40 quilômetros acima de Jerusalém. Ele fica ali, né? Ali perto de Gileade, ele fica ali. Mas o irmão dele estava mais abaixo, né? Estava em Seir, não é? Um pouquinho mais para o lado esquerdo de Jerusalém. Então, o que acontece? Ele entra praticamente em pânico, porque ele manda vigias. Ele falou, vai lá e anuncia para o meu irmão que eu estou chegando aqui, que eu sou muito rico e que eu vou dar para ele tantos jumentos, camelas, vou dar 40 camelas de leite, vou dar 200 ovelhas, e foi fazendo aquela conta toda. Aí isso chama em hebraico minhá, oferta, minhá. Então, ele está dando um minhá presente, subornando de novo, quer dizer, o nome dele já é enganador, e ele agora amaciando o irmão com presente. O que está fazendo? Comprando. Não é uma propina, mas é um ato de corromper alguém, de suplantar, de convencer alguém de perdão. Mas perdão não se compra, não é verdade? Então, vocês estão vendo aí, Jacó sempre agindo na carne. Sempre agindo na carne, antes do que vai acontecer agora, você presta atenção. Então, os mensageiros voltam e falam assim, seu irmão, tá certo? Seu irmão está vindo com 400 homens. E está vindo ao seu encontro com 400 homens. Aí ele falou, ai, estou morto. E na mesma hora, o que ele faz? Vamos ver aqui que palavra, o que ele faz. Ele já começa a trabalhar. Olha, no versículo 6, 7, Jacó teve muito medo e ficou em pânico. Ele entrou em pânico, medo, pânico, né? O que ele fez? Ele dividiu a turma dele em dois bandos, não é? E no meio colocou a manada. Porque se o irmão destruísse a primeira turma, a primeira leva dos seus parentes, ele teria a segunda. Segunda coisa que ele fez, mas ele viu que, aqui fala que ele orou. Então, ele oferece presente, coloca a manada entre os povos dos seus parentes, e aí ele ora no versículo 9, não é? Ao Deus de Abraão, de seu pai Isaque, e disse, volta para a tua terra, para a tua parentela, que eu te farei bem. Então ele falou, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim. Ele cobra Deus na palavra. O Senhor prometeu que a minha semente seria abençoada, o Senhor prometeu isso ao meu pai. Agora, como é que eu fico? Se meu irmão exterminar, porque Jacó sabia que Esaú estava muito forte,
muito bem estabelecido, mas ele tinha um probleminha. Qual era o probleminha de Esaú? Ele casou com uma Eteia, ou seja, a sua geração saiu fora. É o chamado julgo desigual. Casou com uma pagã, casou com uma idólatra, não casou com uma da tribo dele, de sua família. Então, Deus não podia usar mais a semente de Esaú. Esaú já estava fora. Por isso que Deus abençoa Jacó. Não é? Então, embora Jacó mentiu, não quer dizer que Deus abençoou a mentira, mas Deus vai consertar essa situação. Então, para que a bênção de Jacó valesse, ele tinha que consertar a vida diante de Deus, ele tinha que consertar a vida com o irmão. Muitas vezes a gente pede perdão a Deus, mas não acerta a ofensa, a dívida com o parceiro que você traiu, que você enganou. Não é verdade? Aí olha o que ele fez. Aí ele se humilha. Olha o verso 10. Olha como é que a pessoa vai mudando a cabeça dele. Quando ele vê que o irmão está chegando e vai morrer, ele começa a ficar desesperado, naquele pânico. Aí no versículo 10 ele fala: eu não sou digno da menor de todas as beneficências ou misericórdia. Eu não sou digno de toda a fidelidade que o Senhor tem usado para com o teu servo. Porque meu cajado passei esse Jordão e agora volto em 2 bandos. Aí ele fala: livra-me, no versículo 11, peço-te, livra-me da mão do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Aí começa a valorizar o irmão. E no versículo 12 ele fala: certamente te farei bem a tua descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Então, Jacó sabia que a semente de Esaú estava fora. A geração de Esaú não ia entrar no propósito divino daquela bênção que multiplicarei como a areia do mar. Não é? E aí, o que acontece? O que acontece? Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele fica nesse pânico, e ele quer achar graça, recebe misericórdia aos olhos do irmão e de Deus. Ele invoca Deus, ele estava em Iare, quer dizer, Iare significa muito medo, e ele estava com uma itser, ou seja, um pânico. E ano passado eu falei só sobre o pânico, lembra? Eu falei só sobre medo e pânico. Quem não viu, vai ver, porque eu falei, não vou repetir, não é? Sobre o pânico. Hoje nós sabemos que muitos crentes, milhões de pessoas no mundo, incluindo os crentes, sofrem de pânico. E aí eu recomendo que você vai no YouTube, aqui, coloca lá Pânico e Medo, Marcelo Guimarães, vai sair no YouTube, ou na TV Sião. Não perca essa palavra. Essa palavra já está com mais de 12 mil visitas. É uma palavra muito boa, que vai te abençoar e te libertar do pânico. Mas, voltando aqui o caso, no versículo 22, 32 a 32, Jacó passa pelo val de Jaboque, né, e luta com o anjo. As versões católicas dizem anjo. Algumas versões cristãs dizem anjo. A versão judaica também fala homem, mas depois chama o homem de anjo. No judaísmo chamam o anjo Miguel, o anjo de Esaú, né? Mas aí nós vamos ver o que é isso. Mas a palavra aqui no original é Ish, ou seja, Jacó luta com um homem. Então vamos ler a partir do versículo 22, acompanha comigo. Capítulo 32, versículo 22. Naquela noite mesma, levantou-se tomando suas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, passou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, que é o ribeiro de Jaboque, o rio, e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou só, na margem do rio, antes do rio. E lutava com ele um homem, a palavra é Ish, é um homem mesmo, um homem lutava com ele até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe o homem, né, o chamado anjo, tocou-lhe na juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa. E eu acredito, o doutor Francisco, que deslocou aqui o fêmur do quadril, alguma coisa parecida, porque ele ficou manco e a perna dele encolheu. Né? A gente mostra que ele mancava depois, vai aparecer outras passagens que ele mancava.
E essa dor é muito forte. Quer dizer, quem já sofreu um rompimento, não vou falar de ligamento, de tendão, não sei, aqui não fala. Aí fala da juntura, da coxa. A juntura com o quê? Com o quadril, né? Não era com o joelho, da coxa. Né? Tanto assim que o judaísmo até hoje não se come essa coxa sem tirar esse nervo, né? Seria aí talvez um nervo ciático, né? Que sai da coluna, que você dói a perna inteira. Bom, então, tocou-lhe na juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir. Olha, o homem está perdendo a luta. Mesmo Jacó manco, ainda sofrendo dor, o homem diz, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Espera aí, que homem é esse que abençoa? Por acaso o anjo abençoa? Aí você começa a desconfiar. Anjo tem a missão de abençoar? Anjo na Bíblia pode até te abençoar, te guardando, te protegendo, mas anjo não te dá bênção. Né? Você não vai ver o anjo abençoando Maria, não, ele é mensageiro, ele anunciou, ele dá a notícia da bênção, mas o anjo não tem a bênção em si. Eu creio que não, isso é minha interpretação. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, suplantador, enganador, mas seu nome será Israel. Porque tens lutado com Deus. Ah, então esse homem é Deus. O homem é Deus. Espera aí, então já começou a mudar de figura. Então não é um anjo, porque tem lutado com Deus. E com homens, e tens prevalecido. Você tem ganho as batalhas. Ganhou lá do sogro Labão, lembra? Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? Um bom judeu responde com outra pergunta, né? Por que você quer saber meu nome? E ali o abençoou, pelo que chamou aquele lugar de, não é Penuel, é Pineel. Quer dizer, tendo visto a face de Deus, face a face. Isso que é Peniel, né? É a face de Deus. Penuel é tornando-se para Deus. Então, os tradutores aqui não conhecem hebraico, põe Peniel, porque escreve praticamente a mesma palavra. Porém, em hebraico não tem vogal, dá uma confusão de Penuel e Peniel. Peniel é ver a face de Deus, né? E Penuel tornando-se para Deus. É diferente, né? Nascia o sol quando ele passou de Penuel, agora o local, e coxeava de uma perna. O que coxeava? Mancava. Ele ficou manco, né? Houve encurtamento da perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sob a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Bom, então vamos explorar isso aqui um pouquinho. Vamos pôr na tela aqui o que está acontecendo. Nós vamos ver Jacó, então, em duas situações. Antes e depois do encontro com esse homem, ou com esse anjo. E, no final, nós vamos saber se é anjo ou se é homem, o que é. Né? Aí, o que acontece? Ele passa a ter aqui alguns pontos importantes. A gente pode ver claramente nesse texto que lemos, que antes Jacó agia na carne, na sua força. Ele dividiu em dois, né? Dividiu a família, ele mandou presente, tentou convencer o irmão com agrados. Né? Você vê ele na carne. E aí, o que acontece? Ele começou a ver, né, a agir na sua força, ele temia muito, pois ele sabia que poderia morrer, ele sabia que o pai já tinha falado, vai embora que o seu irmão vai te matar. Ora, se o pai falou que o irmão ia matar, porque o pai Isaac sabia que era caso de morte, de ter roubado a bênção do outro, o direito do outro, não é? E aí, saberia que Jacó morresse, ele saberia que morreria também toda a sua semente, toda a sua geração, e como é que ficariam as promessas? Então ele ficou no impasse. Então, se eu morrer, a minha geração será interrompida e a bênção que Deus deu a Abraão e Isaac não cairá em mim. E se meu irmão me matar, a bênção não está sobre ele, porque ele casou com Meté, então a semente dele Deus não vai usar, porque Deus não abençoou. E nem o pai abençoou. Ele sabia do alto risco que correria para enfrentar o seu irmão, não é? O qual o traiu e enganou. E vinha em seu encontro com 400 homens. E agora, irmãos, agora,
para você essa palavra. Se você passa por uma grande dificuldade, faça como Jacó fez. Faça. Qual é? O que ele fez? O segredo de ficar a sós com Deus. O que é isso, ficar a sós? Ele falou, vai, passa o rio, mas eu fico. Ele ficou a sós com Deus. Então, o que significa ficar a sós? Longe do mundo, longe do eu, longe dos meus pensamentos. Ele estava em pânico, não é? Longe das preocupações, longe dos seus argumentos. Eu vou falar com o meu irmão isso, ele vai me perdoar. Ele estava 1000 por hora, imagina. Era ele e a família dele, toda a geração dele, a semente dele, que estava comprometida agora. Era um problemão, não era um probleminha. E aí, eu creio que quando fala a palavra que ele ficou a sós com Deus, Deus, ele entregou os cálculos, ele entregou o seu medo, ele entregou as suas emoções, ele entregou o seu agir na força. Concorda? E esse processo, muitas vezes a gente tem problema e começa a ficar desesperado, né? Muitas vezes, isso é muito comum, a gente ter dificuldade na vida, graves problemas, como separação, doença, sofrimento, desemprego. A gente começa a ficar desesperado, entra em pânico, calma. Olha o que Jacó fez. Você vê claramente, a primeira fase de Jacó, o homem do mundo. Não é verdade? Um homem sem conversão. Então Jacó já havia sido abençoado pelo seu pai, mas ele estava na carne. Pelos planos de Jacó, ele era do mundo. Ele não tinha ainda esse encontro com Deus. E eu me lembro que nós também fomos do mundo. Mesmo que você nasceu numa família crente, se você não passou por um novo nascimento, você tinha uma religião, mas não quer dizer que você está salvo, que você teve uma experiência com o Hashem, não. Então, na verdade, Efésios capítulo 2, verso 1, fala, olha o que fala, vamos ler Efésios, vê se você passou por isso. Hoje nós vamos fazer uma avaliação com a sua salvação, para ver se realmente você está salvo, realmente você teve uma experiência com o Senhor, e você vai ver isso tudo agora, não é? Rapidamente, olha. Ele vos vivificou, capítulo 2 de Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, como Jacó estava morto em seus delitos e pecados, no quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, ou seja, Satanás, não é verdade? Entre os quais todos nós também andávamos, todos nós. Ele falou aqui que todos nós andávamos nas trevas, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. E agora no verso 4 ele vai inverter. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, pelo amor ao mundo, com que amou o mundo, aí ele vai contar que deu Yeshua. Então você vai ver que todos nós temos que passar por uma situação semelhante a Jacó, por uma experiência de sair do homem do mundo, mas você vai ver que Jacó, em Betel, quando ele estava indo para a terra do seu sogro, a terra de Abraão, lá em Parã, Arã, o que acontece? Ele fez um altar. Quando estava indo, lembra que chama Beit El, a casa de Deus? Ele ungiu lá uma pedra e edificou um altar quando ele estava indo e fez uma promessa: Senhor, me guarde nessa jornada. Eu quero voltar e passar por esse Betel. Betel significa a casa de Deus. Os teólogos e rabinos dizem que é Jerusalém, que é o monte do templo. Ali, o mesmo local que o seu pai Isaac seria sacrificado por Abraão. Isso eu sei, porque a Bíblia fala, não é? Do monte ali onde Isaac seria sacrificado, provavelmente ali nos montes de Sião. Não sei que posição, mas sabemos que ali em Jerusalém, ali é o Betel, a casa de Deus, ali estava o templo. Então, na verdade, Jacó era do mundo, mas ele tinha também um pouquinho de fé, ele também sabia, eu vou chamar de Jacó religioso. Mas o Jacó religioso não resolveu o problema com o irmão. Então ele buscou de Deus, ficou a só, porque eu falei, por mais que eu conheça Deus, eu fiz um altar para o Senhor chamado Betel, mas ele viu que ele estava em apuros.
O que ele fez então? Ele passou para a terceira fase, o homem espiritual, a conversão no rio Jaboque. Todos nós temos um rio para cruzar. A palavra diz que você não vem a Yeshua, você vem de graça, mas alguém paga um preço. E essa de graça não é 100% de graça, você tem que entrar com a sua fé. A palavra diz que a salvação a gente muitas vezes recebe com violência. Você tem que lutar contra o seu eu, lutar contra a sua incredulidade, lutar contra a sua ignorância, lutar contra a sua apostasia, lutar contra a sua carne. Irmãos, olhe para mim, por favor. Se qualquer um de nós estamos aqui hoje pregando a palavra, nós estamos pagando um preço. Meu irmão, para estar eu hoje aqui pregando para vocês, eu renuncio. A cada dia, minha vida é de uma renúncia. Eu tenho ofertas, eu tenho propostas, teria uma vida mais tranquila. Lembra Yeshua? Afasta de mim esse cálice, se for a tua vontade, meu Pai. Você acha que eu não já pedi para sair fora da racion? Você não acha que eu ficar na minha casinha lá, sem CTI, sem problemas, sem gente desempregado, Gente, a minha vida é 24 horas por dia atendendo esse celular. É daqui, é de Vitória, é de Salvador, é do Brasil, é de fora do Brasil. Né? Pastores que me ligam e falam, eu preciso da sua palavra. Hoje um queria almoçar comigo, eu falei, eu não posso. Me troca pela sua família. Eu falei, mas você não é da minha família. Eu não posso, eu tenho um compromisso. Ah, mas eu quero depois do almoço. Eu falei, mas eu não tenho condição física de te atender hoje. Espera um pouquinho. Então, a gente tem problemas. A gente renuncia. E você vai ver que o evangelho pregado muitas vezes na televisão não menciona essa renúncia. Mostra prosperidade, mostra as coisas boas, mostra cura, né? O que atrai mais, agora nós estamos batendo tanto, né? Os mais sinceros batem tanto quanto a prosperidade, que agora eles só concentraram na cura. Já viu isso? Eles não estão falando mais em dinheiro, porque sabem que é um engodo. Ele não pode prometer dinheiro. Você conversa que você vai ser bem de vida. Que isso? Agora mudaram o disco, agora é cura, 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 cura. Como o povo está doente, da mente, das emoções, do espírito, não é? Das urucumbacas da vida, ele vai. Graças a Deus, ele acha o local. Eu não estou falando que essas igrejas não curam, claro que curam. A cura não é o pastor, é Deus que vê a misericórdia. Mas, então, nós vamos ver que esse homem espiritual é o X da questão de hoje. Se você entendeu o X da questão, você pode ir embora, porque você entendeu a mensagem da Torá. Jacó fez planos dividindo em 2 grupos, ele orou, ele não descansou, ele esperou uma resposta de Deus. Não é? Ele pediu para santificar seus planos. Olha que interessante. Eu aprendo com isso aqui hoje. Mas não pediu a Deus que fizesse os planos para ele. Eu vou dividir o povo, eu vou fazer, Senhor, me ajuda, eu vou pôr uma manada entre meus parentes, uma manada, depois põe os mais importantes, né? Eu imagino que seja filho da Raquel, né? Da Leia, e deixou os filhos da serva na frente. Provavelmente ele fez isso, né? Então, na verdade, depois pediu Deus para santificar. Por que esse homem veio lutar com ele? Para quebrar o eu dele, para quebrar ele, para quebrar os planos dele, para ensinar para ele para sempre que ele não ia a lugar nenhum se a mão não estiver firme, se a mão não estiver aberta, se a mão e o braço de Deus não estiver estendido para ele. E eu peço perdão e convido a você a pedir perdão comigo agora. Você vai pedir perdão, você que está me ouvindo aí, você vai pedir perdão, porque eu sou mestre em fazer planos e depois pedir a bênção de Deus. Tá certo? Todo homem que sofre um pouquinho de ser visionário, um homem mais ativo, ele tem esse problema que eu tenho. Faz os planos, depois pede a Deus a bênção. Ô pai, fiz uma viagem, agora só abençoe meu plano. Esse é mestre, nós erramos nisso. Mas qual foi a lição de Jacó? Ele não podia fazer plano e depois pedir a bênção de Deus. Ele tem que pedir a Deus, Pai, me dê os teus planos para mim. Não é isso que diz Provérbios 19, 23? Muitos planos tem no coração do homem, mas os desígnios do Senhor, aqueles planos designados, quer dizer, marcados, aqueles planos escolhidos para a sua vida, esses prevalecerão.
Deus nunca te garantiu fazer os seus planos? Fica aqui a primeira lição da manhã. Ah, Rabino, a minha vida não sai, não decora. Ué, você está fazendo os seus planos. Aquele que ele designou, o que é designar? Marcar, selou, escolheu, determinou, esse é que vai se cumprir. Eu gosto de Isaías 46:10, fala o seguinte: Deus toma o propósito, se você não atrapalhar, ele mesmo executa para você. Olha lá Isaías 46:10. Eu tomo esse propósito, se você deixar, eu vou executar. Não precisa da sua coisa, você tem que entrar com um projeto, você tem que entrar com a sua boa vontade, agora deixa Deus estabelecer. Vamos lá, Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração do homem. Gente, se você não entender, diga o meu coração. Não fala coração, vamos dizer a minha mente, que é coração aqui de mente, né? Não é do espírito. A minha alma, a minha mente, as minhas emoções são enganosas, são ou não são? Os meus pensamentos são enganosos, não é verdade? Vamos lá. É muito mais fácil fazer planos, depois orar a Deus para ter sucesso. Isso é, leia lá o que está escrito. Infelizmente, o que fazemos? Nesse momento, Deus atenderia Jacó, mudaria o seu nome, a sua vida, a sua geração para sempre. Diga amém. Assim também com a nossa vida. Deus quer mudar para sempre. Ele quer mudar para sempre. Como? Ficou a sós com Deus. Meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, tente ficar a sós. Muitas vezes o pastor não pode resolver. Ele vai te dar uma oração, uma explicação, talvez até boa. Mas o problema é seu. O preço é seu. A cruz não é minha, a minha eu carrego. Você vai tomar a tua cruz e siga-me. Esse é o evangelho que não se prega. Por isso nós só não passamos de 500 pessoas, porque eu ofereço cruz. Agora, se eu oferecesse dinheiro, mulher nova, marido novo, oferecer prosperidade, bênção e cura, enche. Mas eu tenho dó do povo. Mas você é um privilegiado. Você está numa casa que exige renúncia. Diga, eu estou numa casa que é ensinada a palavra, e a palavra verdadeira, vai me exigir renúncia. Quem pode concordar com essa palavra? Agora, diga, vírgula. Tem gente que não vai querer renunciar, então o que ele vai fazer? A tendência dele é sair. A tendência dele é mudar de igreja. Não é? Pode ser pastor. Já teve pastores que saíram daqui. Marcelo, eu vou embora, não dá para ficar aqui. Eu tinha um grande amigo, que era da Adonep, tinha um aviãozinho, e eu pregava muito no avião dele. E ele converteu comigo, tá certo? E aí, o que aconteceu? Na época eu trabalhava, a gente pregava fim de semana no avião dele. E fazia aqueles seminários, jantares da Adonep, né? E era muito gostoso. Ele falava assim, Marcelo, eu só não vou para a sua igreja porque você tem mania de santidade. Eu falei, peraí, você não vai para a minha igreja porque tem mania de santidade, mas o padrão é esse. Né? O padrão é esse. Quer dizer, então, na época ele falava comigo, você exige demais, você pede muita renúncia, você tem que trabalhar com os pobres porque eu sou muito rico. Eu sabia o que ele estava pensando. Né? Ele sabia que aqui ele ia apanhar, todo sábado ele ia apanhar. Né? Entendeu? Então ele falava assim, a sua igreja, eu gosto muito de você, mas não gosto da sua igreja, você pede renúncia demais. Mas não é que vai renunciar a bens e riquezas, estou falando isso não, vai renunciar ao seu eu, é como Jacó, Deus ensinou isso aqui para nós, não é? Então tem que ficar a sós. Se você ainda não ficou a sós com o Senhor, você vai ficar. Tira, olha que Jacó fez, mandou os parentes, sai um pouquinho fora, vai para uma pensão aí, vai para o meio do mato, vai para um sítio de um amigo, vai para uma fazenda de um parente, chega lá e fala, eu quero um quartinho aqui para mim, eu quero um paiol aqui para mim, quero ver se Deus não fala. Sai fora do shopping center, sai fora daquela agitação, vai lá e fala com Deus, pai, diga, pai, eu quero ficar a sós contigo, porque esse problema é teu. Você quer entregar o seu problema hoje? Talvez a filha problemática, o filho problemático, talvez uma dívida, talvez a falta de emprego. Entregue hoje, entregue. Fala, pai, eu não quero lutar. Eu quero te entregar e quero que o Senhor prevaleça no vale das decisões.
Amém? Verso 24, ficou a sós e lutou com o homem. A palavra é Ish, até o romper do dia. Quem seria esse homem? No judaísmo, fala que é o anjo Miguel, que é o anjo protetor de Esaú. Os rabinos creem, pode até ser, não sei. Mas a palavra Ish é muito forte, que é homem. Tá? Depois, no cristianismo fala que é anjo. Tá? Por exemplo, a Igreja Católica chama de anjo. É um homem anjo. Quer dizer, o anjo encarnado em homem que fez o mensageiro. É possível? Pode. Pode ser que Deus manda um anjo. Quantas vezes o anjo assumiu a forma de homem? Lembra? Quando apareceu a Maria, a José, né? Já apareceu em sonhos. Mas é possível um anjo aparecer sob a forma de homem. Pode ser? Pode. Mas aguenta aí que eu quero que você decida. Tá? Diga ao seu vizinho, hoje você vai decidir. Tem aqueles que acham que é Yeshua. Pode esse anjo ter sido Yeshua? Quem acha que sim? Pode. Agora, é uma coisa meio estranho, né? Yeshua, segundo Colossenses, o livro de Colossenses, estava presente na criação do mundo, em espírito. Ele estava no Pai, o Pai estava nele. Depois ele encarna numa mulher, no ventre, no útero de uma mulher chamada Maria, e nasce. Aí ele é homem mesmo, né? Mas poderia ele, em espírito, encarnar, pegar um corpo de homem e aparecer? Pode, por que não? Pode, também não é coisa estranha, mas é possível. Bom, também pode ser um anjo que encarnou, que pegou uma forma de um corpo do homem para representar Yeshua. Também poderia? Pode, também pode. É possível. Eu estou falando coisas que pensam, tá? Não é eu que estou pensando, não. São interpretações. Se você pegar o Chaplin, você vai achar essas hipóteses lá. São vertentes, são opiniões, não é? Não se sabe ao certo. A grande verdade é que ninguém sabe. Mas vamos analisar, então, o resultado desse encontro. Tá certo? Eu acho que a gente é mais honesto. Analisar finalmente. Vamos analisar a conclusão. O que ele ganhou de experiência nessa luta com esse homem? Vamos lá. A sentença de morte precisava ser lavrada sobre a carne de Jacó. Ele estava rebelde demais. Ele era um enganador, ele traiu o irmão, ele roubou do irmão, tinha que acertar isso. Como é que ele vai ser Abraão, Isaac e Jacó? Ele com essa dívida para pagar, com essa mentira, com essa traição que ele fez com o seu irmão. Ele tinha que acertar essa conta. Irmãos, Deus não vai deixar você ficar impune com a sua mentira. Ele vai te cobrar, mais cedo ou mais tarde você vai pagar. Põe na sua cabeça isso. Sofra menos. Olha lá, eu, Marcelo, vejo o poder da redenção futura, a cruz, o madeiro. Não? Não? Esse ferimento na coxa não é passando uma redenção, de redimi-lo, de tocar, de quebrar o eu dele, de quebrar as emoções dele, de quebrar a autossuficiência dele? Não? Eu creio que sim. Então, na verdade, não é a cruz do futuro aqui, mas tipifica algo que é redimido pelo sofrimento, pela entrega, pela renúncia. Toma sua cruz, Jacó. Mas não havia Cristo para dar a cruz, mas na presciência de Deus, sim. O princípio é válido. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que mudar. Um homem pode mudar. Jacó foi ferido na coxa, que deslocou. Nesse momento da luta, viu-se fraco. Olha aqui. Por que Deus nos dá um sofrimento? Por que Deus nos dá um problema? Para você ver em si mesmo a sua fraqueza e ver nele a autossuficiência. Concorda? Se você falou que é crente e não passou por essa experiência, você não é crente verdadeiro. Se você está na sua força ainda, você pode estar na religião, do conhecimento da religião. Mas se você não passar por esse momento da sua carne ser ferida. Agora, a carne ferida não é a coxa, não é arrancar um dente. Não, é ferir os seus planos. É desiludir. Olha, tem uma mulher, é uma pregadora aí que diz, americana, que diz o seguinte, que ela acha que a maior prova da bondade de Deus é você fazer os seus planos, mas pensando que ia ser feliz, mas depois ser feliz sabendo que você não cumpriu os seus planos.
Então é difícil, não sei se vocês estão entendendo o que ela quis dizer. Muitas vezes a gente fala, eu serei feliz se meus planos são executados. Aí Deus permite que você não execute os seus planos, para Ele te mostrar o dele e falar, com os meus você será muito mais feliz. Amém? Bom, e aí ele fala, não te deixarei ir. Jacó falou para esse homem. O que ele quis dizer? Eu interpreto, não posso mais viver sem ti. Espera aí, é uma briga masoquista? Você gosta de apanhar e agora declara amor para o outro? Mas é o que está acontecendo. Ele começou a bater nesse homem, bater. Eu via ele batendo nele mesmo. Ele viu a pessoa, vamos supor que seja anjo, Yeshua. Quantas vezes nós ferimos Deus pelo pecado? Nós ofendemos a Deus pelo pecado, pelas nossas rebeldias, pela nossa delinquência, pela nossa fraqueza. Então, na verdade, quem estava apanhando era o homem. Mas eu vejo, igual Yeshua, que levou na cruz os nossos pecados. Não seria isso o papel desse homem? Fazendo um papel de cruz, levando as dores de Jacó. E ele teve que ferir Jacó, para Jacó sentir dor de fato. Falou, essa dor eu pego. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se é profundo entender isso. Então, na verdade, aquele homem estava, via anjo ou não, ele estava tipificando Yeshua. Yeshua como se estivesse dizendo para ele, eu quero pegar a sua fraqueza, eu quero pegar as suas dores. E ele dando pancada no homem, porque ele venceu o homem. Ele venceu Deus. Venceu Deus, o homem Deus. Jacó ferido, manco, perdeu as forças, se viu fraco. Nesse momento podemos dizer que Yeshua entra em nossa vida quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados. Amém? Jacó, suplantador, enganador, teve o seu nome mudado. Olha, quem teve uma experiência com Yeshua de novo nascimento, levante a mão. Seu nome foi mudado. Apocalipse 3 fala que agora eu escrevi o seu nome no livro da vida. Eu não sei qual é o meu nome. Talvez o meu nome seja, não sei, seja Macabe, sei lá o que é, traduzindo Marcelo, não sei. Mas meu nome está escrito. Ele tem uma pedrinha com o meu nome. Ele tem uma pedra que escreveu o seu nome, assim como ele fez com Jacó. Por isso que eu acho que esse anjo tipifica Yeshua. Não tem como sair, porque anjo não vai escrever nome de ninguém. Mas o Pai Eterno escreve o seu nome. Por isso ele mandou o seu filho, para que o seu nome fosse mudado. E seu nome será Kisaritael. A palavra Israel significa um acróstico. As primeiras letras de Kisaritael formam a palavra Israel. Como amém é um acróstico da frase El Melech Neeman, Deus rei fiel em suas promessas. Israel é aquele que luta com Deus, que prevaleceu, lutador de Deus. Olha que fala Deus. Agora olha que como o hebraico é profundo. Olha a palavra Sar Shalom, príncipe da paz. Sarita vem de príncipe, né? O príncipe lutador, seria a palavra Israel. Mas, esse negócio de hebraico não ter vogal e ter a mesma raiz, complica. Muitas vezes complica não, te dá a interpretação. Há rabinos que acham que não é Sarita El, mas Yashar El. E se você falar Yashar El, que é Israel, você diz do verbo Yashar, retificar, justificar. Eu gosto dessa. Quem é o justo? Quem te conserta a sua vida? Quem te põe na linha? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Aquele que retifica, aquele que é justo. Yashar El significa Israel. Então eu acho, Marcelo, que o nome Israel contém a raiz Yashar. Aquele que é justo, aquele que te retifica. Por isso as nações brigam contra Israel. Por isso 22 nações querem destruir Israel. Porque, de fato, a palavra Yashar vem de Yeshurun, que aparece várias vezes que eu pesquisei para você. Deuteronômio 32, 14, Deuteronômio 33, 5, 26, Isaías 44, 22, que significa
Yeshurun, ou Jeshurun. Yeshurun, que quer dizer o reto, o justo. Isso sempre se referindo ao Mashiach. Aleluia! Diga fantástico. Diga fantástico. O senhor Marcelo descobri, pesquisando, claro, pelo Espírito Santo, que o nome Israel, segundo alguns rabinos que talvez nem sabem por que falaram, Isharael, que vem de Yeshurun. E Yeshurun é o nome do Mashiach no Antigo Testamento. Ele é chamado de Yeshurun, porque ele é o reto, é o que justifica. Muito bom, né? Pergunta, verso 29. Ele pergunta, deixa-me saber o seu nome. Por que Jacó pergunta o nome? E ali o abençoou. Esse homem recusa dar o seu nome. Quando eu conheço, por acaso, aqui o doutor Francisco, eu falo, você de Kipá, você de Talite, como é que vai o senhor está bom? E nunca sei o nome dele. O que acontece isso? Uma falta de intimidade. Quem é amigo conhece o nome. Quando Jacó quis saber o nome dele, ele não me deixa, não me abandone, eu estou gostando de brigar com você. Ele estava sentindo bênção, ele estava sentindo seguro. Eu imagino que ele estava com aquela auréola, né, resplandecente, porque o anjo é luz, Yeshua é luz. Tá certo? Ele gostou. Quem já teve uma experiência com Deus, não dá vontade de continuar? Quem já sonhou com alguma coisa com o céu, não dá vontade de não acordar? Quando você sente, não é assim? Você que sonha muito, gosta de sonhar? Você já sonhou assim, com a bênção, com o paraíso? Uma vez a Rosângela sonhou com as pedrinhas do céu. Ela me contou esse sonho até hoje, eu lembro. Tem quase 30 anos esse sonho. Mas foi uma experiência com o paraíso. Com Gan Éden, com Éden. Você não quer acordar. Você não quer voltar. Quem já saiu do corpo e viu o que é lá, não quer voltar para esse corpo de humilhação, de fraqueza. Não é verdade? Então, meus amados, uma coisa é deixar-se conhecer pelo nome. A outra é a revelação do seu caráter por meio do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Então, na verdade, conhecer o nome é um primeiro passo. Mas o segundo passo é você ter revelação do nome. É ter revelação do poder. É ter revelação da glória. É ter revelação. Não é? Que eu lembrava da missa. Lembrava da missa, que dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu falei, se é Yeshua que está batendo na minha porta, tire o meu pecado. E a primeira coisa que eu ofereci a ele foi meu vício de cigarro. Fumava 2 maços de cigarro por dia, um desespero total, naquele estresse. E aí eu lembrei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Cigarro foi o mais fácil. Tirou a bebida, tirou o adultério, muda a maneira de ver, muda tudo lá dentro. É isso que é ter o caráter revelado. Jó 42, 5, 6 é um processo. Primeiro Jó conhecia Deus de ouvir, mas agora, diz Jó, no fundo, quando estava limpando as suas feridas com um caquinho de telha, e manifesta o poder. E aí ele diz, o que ele diz? Os meus olhos agora veem. Vem o poder, vem. Aí, vamos ver agora para encerrar, assim se passou a conversão de Jacó. Isso que é uma conversão, não é ter religião. Eu estou preocupado se eu ser católico, evangélico, se eu ser messiânico, não estou preocupado com nada disso, e nem me importa como você pensa, como você é. O que me importa é se você passou por uma transformação, assim como Jacó passou. E nós sabemos, assim como Jacó passou, Israel vai passar, Romanos 11, 26, e todo Israel será salvo. Não é verdade? Até hoje, isto é lembrado no judaísmo, quando não se come o nervo da coxa, para mostrar o quê? A conversão. Ele convergiu de uma vida para outra. Para encerrar, Gênesis 33, Jacó agora intrépido, mas dependente de Deus, teve uma fantástica experiência com Deus, de Deus, porque Peniel é a palavra em hebraico aí, ou seja, ele viu naquele homem a face de Deus. Anjo não é Deus, mas Yeshua é Deus.
Abra comigo, se você está na dúvida, abre comigo em Oséias, capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Quem foi esse? Quem foi esse? Jacó. Na sua idade varonil, lutou com Elohim, com Deus. É anjo? Responda, é anjo? Lutou com Deus. E Deus é anjo? Anjo é malachim, anjo. A palavra Elohim é outra palavra. E aí, agora sim, porque ele lutou com Deus, se está lutando, ei Jaime, se está lutando, eu vou te dar um soco no rosto. Se eu dou, peraí, calma. Se eu estou dando no rosto, é porque eu estou vendo o seu rosto. Entendeu o que Jacó fez? Ele viu o rosto de Deus. Essa experiência fantástica. Agora, Penuel, tornai-vos para El. É o caso que acontece mais abaixo. Ele não teve medo do seu irmão, ele arrependeu, e quando chegou, ele falou, eu vou à frente. Não tem negócio de pôr camelo e jumento na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente. E minha família pode vir atrás de mim. Que confiança! Era aquele Jacó medroso? Não. Agora o Jacó, depois da luta, houve uma transformação. E ele chegou e se inclinou 7 vezes perante o irmão. O que significa isso? O que significa inclinar? Deitar, prostrar frente ao outro. Humilhação. O outro é Senhor e eu sou servo. E por que 7 em hebraico? Sheva, em hebraico, 7 quer dizer perfeito. Ele pediu um perdão pleno, ele pediu um perdão perfeito. E aí, ele se inclinou 7 vezes de arrependimento. E aí sim, Esaú, achou graça. E Esaú pega, ele fala, Esaú, meu irmão, eu me arrependo, eu sou seu servo, faça o que você quiser de mim. Eu tenho aqui agora uns presentinhos para te dar. E vem ele outra vez com os presentes. Mas calma, tem um truque no hebraico aí que você não sabe. Só quem lê hebraico, que aqui não está em hebraico, está em português. Sabe qual foi o truque? Como Esaú sabia que ele queria subornar com o presente, fala assim, seja teu o que tens, seja teu o que é teu, eu não quero nada. Eu não quero nada teu, meu irmão. Aí, olha que bacana. Olha que bacana no versículo 11. Só quem sabe hebraico vai pegar isso. Pois aceite meu presente. Eu fui pesquisar a palavra presente, que era minhá, lembra? Boi, gado, jumento. Agora alguém pode ler aqui para mim? Vrahati. Toma agora minha bênção. Bênção. Agora, os tradutores, não sabendo hebraico, traduziram como presente de novo. Mas não é presente. Os tradutores não entenderam. Mas como ele pode abençoar? É porque ele teve a face de Deus. Ele teve um encontro com Deus. Agora ele pode abençoar. Ele não é qualquer um. Não é? Aí Jacó quis morar junto com o irmão? Não quis. O irmão foi para Sucote. Ele foi para Sucote. E Esaú foi para Zeir. Jacó, perdoou, mas não quis convivência com o irmão. Por quê? Alguém sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não quis. O irmão falou, vem morar comigo. Por que ele não quis? Porque Esaú havia casado com incrédulos, com etéias, com pagãos idólatras. Então, se ele fosse, os rapazinhos iam namorar as meninas do irmão, as primas. Antigamente, casava-se primo com primo, até hoje. Não, na minha geração, hoje não se casa mais. Mas então, estão entendendo? Então, ele falou, não. Você vai para onde? Eu moro em Seir, vai para lá. Eu vou para Sucote. Ele foi para Sucote, hoje seria a terra de Siquém, e lá ele mora. E agora tem uma frase importante aqui. E lá ele comprou um campo, olha que bacana. Isso eu queria que um palestino ouvisse. Porque essa terra é nossa. O que é comprado, é comprado. Não foi sempre do judeu. Abraão comprou Macpelá. Isaac herdou do pai. E Jacó compra Siquém. Olha lá, comprou e pagou.
essa é terra minha, eu tenho o documento dela. E lá o que é que ele fez? Ele fez um misbea, ele fez um altar, e esse altar chamava El Elohe Israel, Deus, ó Deus de Israel. Vamos dizer junto? El Elohe Israel, Deus, ó Deus de Israel. Esse era o nome de lá. Bom, e agora nós vamos passar direto, porque essas fases eu já debulhei para você. As etapas da conversão de Jacó, eu já debulhei para você, não é? Antecipei. Então vamos para o finalmente. Quem foi realmente esse homem-Deus? Agora, quem foi esse homem-Deus? Depois desse encontro mudou de vida, feriu na carne, perdoou os pecados, fez nova criatura. Eu creio que esse homem-Deus só há um. Yeshua, não há outro. Não há outro. Pode até ser um anjo que veio sob a forma de homem, mas tipificando Yeshua. Porque o papel é tranquilamente messiânico. E Oséias 12:3 fala que lutou com Deus, não com anjo. Então, anjo eu sei que não é. Então, se não é anjo, quem pode ser um homem? Quem é o filho do homem? Quem é o filho de Deus? Diga, Yeshua. Eu creio que foi Yeshua. E o próprio Yeshua diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quantos pastores e crentes não entendem essa palavra de Yeshua? Que fala grão de trigo, mas nós não conhecemos trigo, né? Só conhece a farinha de trigo. Então vamos pegar um feijão para você entender. Até criança de jardim de infância sabe isso. Pega um feijãozinho, coloca o feijãozinho num copinho com algodão. E joga água. O que vai acontecer com o feijãozinho? Ele vai enrugando a sua casca. O que ele está fazendo? Morrendo. A verdade, ele morre. Está certo? Ele vai enrugando, ficando feio, vai começar a arrebentar. Aí, se você olhar assim, morreu. Mas na hora que você acha que ele morreu, ele quebra ao meio e sai de lá um brotinho. Ou seja, da morte saiu a vida. Assim também foi com Jacó. Que Hashem quis foi quebrar a sua sua personalidade forte, seu caráter. Quebrar e mostrar que ele é fraco. Assim nós também só convertemos quando entendemos que nós vamos morrer para aquela casca, porque o que nós temos é casca. A casca que aparece. Quando você está se maquiando, você está pintando na casca. Quando você passa um batom, você está passando na casca. Não é? Quando eu penteio o meu cabelo, eu estou tratando do couro cabeludo, que é uma casca. Mas ele quer ver o seu coração. Por isso, Yeshua diz, quem ama a sua vida dá alma, o seu vida do eu, o seu mundo, vai perder. Mas aquele que afasta dessas cascas, dessas aparências supérfluas, vai encontrar salvação, as águas vivas, as águas que correm. Esse é o novo nascimento. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não morrer para o seu eu, não morrer para essa vida do mundo, não quer dizer que eu tenho que agora odiar o mundo, nada do mundo é bom. O vinho é do diabo, né? Andar de carro é do diabo. Você sabe que tem uma seita aqui no Brasil, que eles pensam assim, eles andam de carroça, né? Eles cozinham, não tem fogão a gás, é fogão de lenha. Por que isso? Não pode amar o mundo. Então, tudo que é tecnologia, joga fora. O relógio é do sol, olha lá, meio-dia, vão comer, né? Então, irmãos, isso é uma, desculpa aqui, com todo respeito, é um problema deles. Mas, não é isso que está falando. Aqui está falando que não importa, o que importa é você nascer de novo. Eu posso estar passeando num navio, num cruzeiro, passeando, gostando e fazendo passeios maravilhosos, mas espera aí, eu não sou deste mundo. Eu sou embaixador do reino dos céus. Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e para falar. E agora, quem nasce de novo? Nascer de novo, Nicodemos pergunta, é possível entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Yeshua responde, Nicodemos,
Eu achei que você tivesse um pouquinho mais de inteligência. Você ainda está na ignorância. Você você não entendeu as coisas do céu. Aí Yeshua explica para Nicodemos: eu não estou falando de entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo. Eu estou falando do meu espírito. O que ele está falando? Tem uma experiência de Jacó. Tem uma experiência com Yeshua, é isso que ele está falando. E aí, quais são as evidências de quem nasceu de novo? Obediente à palavra de Deus, está certo? Quem nasceu, não estou falando do religioso, estou falando daquele que nasceu de novo. Ele, o que acontece? Ele tem obediência à palavra de Deus. Olha, 1 Pedro 1,14 diz assim: não voltar às práticas antigas quando você era incrédulo, ignorante da palavra. Está certo? Então, aquele que nasceu de novo, ele não vai ficar naquelas práticas, não é? Ô, irmão, desculpa aqui, mas quem nasceu de novo não vai voltar às práticas antigas. É como se eu voltasse para o adultério. Não tem menor sentido isso, irmão. Não tem como. Ah, mas eu quero, mas não consegue. A nova vida fala mais alto, não é verdade? Quem procura, aquele que nasceu de novo, procura falar sempre de Yeshua e do seu reino. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, diz Paulo. Paulo foi preso porque falava da ressurreição. Paulo ficou tão impactado com a ressurreição de Yeshua, que batizava nele, morria nele, ressurgia com ele, que o novo homem está aí, o novo nascimento está na ressurreição. E Paulo pregava e foi preso por isso. Não vive justificando o pecado, João 3,16. Ah, não, eu pequei porque foi momento da carne, momento de fraqueza. Aqui, momento de fraqueza. Fraqueza é fraqueza. Eu tenho que vencer a fraqueza. Desejo forte de conhecer e praticar a palavra de Deus. 1 Pedro 2,2 fala que nós devemos desejar o leite espiritual. Como bebês, que começam a conhecer a Deus como bebê, e vai tomar o leite espiritual para quê? Para crescer para a sua salvação. E os crentes pregam, levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo. Como? Tem que tomar o leite, muito leite, depois vai comer carne, comer coisa mais sólida, para ser salvo. Por isso, Paulo fala em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é isso, porque se eu creio e não vivo, não dou testemunho daquilo que eu creio, quem nasceu de novo, olha, almeja profundamente manter a comunhão com Deus e com os irmãos. É ou não é? E isso na família é difícil. Porque quando a nossa família, minha família, se entregou ao senhorio de Yeshua HaMashiach, os parentes meus, da minha carne e da minha mulher, deixaram de gostar da gente. Ah, não, Marcelo é crente, é fanático, e vai dar outras palavras, e não querem. Experimenta profunda mudança de vida. Efésios 1:2 que eu falei, Coríntios 5:17, né? Que deixa bem claro, quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Fique de pé, vamos encerrar. Tem consciência que precisa desenvolver a salvação. Está vendo, gente? Está vendo? Agora, quem nasce de novo vai crescer e vencer. E quem vencer tem a salvação. Vamos ver o resultado dessa bênção? Deus abençoa Jacó, frutifica e multiplica para Rabá. Ou seja, fruto multiplica. Não aborta. O aborto é algo, abortar uma ideia. Não, estou falando, claro, de criança também, mas você pode abortar um plano de Deus, uma ideia. Isso é fracasso. Mas Deus pega aquilo e não deixa você abortar dos propósitos que Ele tem para a sua vida. E isso é bênção, tá certo? Isso é bênção. Olha, você vai ver a Haftará de hoje, que está lá em Oséias. Eu quero só o versículo 9. Quem é sábio para entender essas coisas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão.
E agora eu digo para você, você está aqui porque Apocalipse 2 fala, se você vencer. E você fala, mas como eu posso vencer? O próprio Apocalipse 3 responde, eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e Yeshua, o anjo Deus, né? Vamos falar assim, o homem Deus está aqui hoje batendo em sua porta e eu estou batendo mais alto para você ouvir. E ele diz, se você abrir o seu coração, eu entrarei em você e cearei com você, comerei com você e farei de você como fez com Jacó. Está certo? E a sua vida nunca mais será a mesma, nessa terra e na eternidade. Porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que está me aguardando. Mas se um incrédulo, que é chamado aqui de transgressor, morre, para ele é somente o fogo eterno. É somente o juízo final. Somente a condenação eterna. Irmãos, Deus é bom, mas é justo. Seria injusto se ele agraciasse o transgressor, o ladrão, né? Aquele que rouba, aquele que mente, aquele que trai. Então, ao que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, se assentará no trono e julgará as nações. Ao que vencer em Yeshua, será a coluna do santuário. E aquele que vencer, darei a coroa da vida. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, Deus Pai, Rei Celestial. Se há alguém hoje aqui, meu Pai, que às vezes, né, como se diz, sabe tudo isso, mas não teve uma experiência com isso, ou seja, se não passou por uma transformação, se não passou por essa morte do feijãozinho que nós demos aqui um exemplo, se não passou por esse processo de morrer e nascer de novo, da morte para essas coisas, é que nasce a vida. Se essa pessoa que está aqui hoje não passou por isso, o Senhor está batendo nos corações. Portanto, bata agora, o Senhor falou que está à porta e bate. E a decisão de abrir é nossa. Jacó abriu, partindo para a luta, mas abriu. Ele ficou a sós contigo. E nós queremos agora que o Senhor abençoe essa pessoa que está me assistindo pela TV, essa pessoa que é tão boa, pessoa que veio de família tão boa, mas precisa ter uma experiência, precisa passar o vale de Jaboque, precisa, Senhor, cruzar, precisa, Senhor, ser ferido, não de uma dor, mas de um encontro de amor. Um encontro de amor com Yeshua, aquele que morreu por mim, aquele que levou os meus pecados naquele madeiro, aquele que me purifica, o sangue dele que me traz vida e que me tira das práticas antigas e me leva para viver o teu reino, viver os teus princípios em retidão, em bondade, em alegria, em paz, em domínio próprio. Como é difícil o domínio próprio, mas nós sabemos que ele vem. Está cada dia melhor. Não tem como uma pessoa que teme andar de mal a pior. Pelo contrário, ele irá sempre de bem a melhor. Portanto, abençoe cada vida aqui. Perdoe os pecados, perdoe as faltas, perdoe porque o Senhor está aqui para nos perdoar. E nós pedimos perdão. Então, curve a sua cabeça, peça perdão ao Senhor agora. Peça o perdão pelas suas faltas. Não seja como Jacó, não lute, não tente, não bate. Para que você vai brigar? Não, ceda. Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, ceda. Não é necessário a sua coxa te deslocar agora, para que isso? Aprenda com a lição do outro. Ceda, abra o seu coração, deixa ele entrar, deixa ele mudar a sua vida, deixa ele varrer as coisas que precisam sair, saia toda impureza. E agora eu dou uma ordem em nome de Yeshua. Satanás e seus demônios, deixe essas vidas, deixe a escravidão do pecado, faça algo, faça maravilha, converta, haja conversão, haja libertação. Conversão quer dizer libertação dessas coisas que nos prende. Nós não queremos nada que nos prende, queremos ser livres, totalmente livres, para glorificar hoje e sempre o teu nome. Amém, amém, amém. E diga, Yeshua querido, eu renovo os meus votos, a minha decisão. Se você não renovar, você vai dizer, eu entrego hoje
o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus homem, é o Deus Machia, é o Messias, é o Redentor, que traz salvação e a vida eterna. Em nome de Yeshua, amém. Agora abraça o seu vizinho e diga: venham vocês dois aqui, já que estão abraçadinhos, venham abraçar o pai, não é? Que Deus abençoe lá o Mateus em Roma, falando hoje lá em nosso nome. Vamos aqui abençoar. Ivarechecha Adonai vishmerecha, Yae Adonai palanavelecha vihunecha, Isa Adonai panavelecha, veyasem lecha, Shalom. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dê um abraço ao seu vizinho, Shabbat Shalom.